Tudo bem, pessoal? Joia? Vou falar um pouquinho de condição de existência da função afim. Eu já falei de várias coisas sobre função afim, falei sobre o zero da função, falei da função linear, função constante, função identidade, e falei também do crescimento e decrescimento do comportamento do gráfico, né? Como ele se comporta. E agora eu vou falar um pouquinho da condição de existência, tá? Eu já falei durante os vídeos, mas é bom reforçar e deixar só um vídeo para condição de existência, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aí da condição de existência. Vou colocar aqui na tela. Olhando para cá, então nós temos assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Função. Hoje é dia. Tá, não vou colocar dia, data não. Função afim. Tá? Função afim, ela tem um aspecto quanto à relação de existência. Então a gente vai falar um pouquinho de condição de existência. Tá? Condição de existência. A gente tem que entender o seguinte: para que a gente tenha uma função do tipo afim, uma função polinomial do primeiro grau, a gente precisa ter uma generalização do tipo f de x é igual a x mais b. Tá? Sempre você vai ter uma coisa desse tipo aqui. O que acontece para você caracterizar, para você não perder essa forma da função polinomial do primeiro grau? Uma função polinomial do primeiro grau. Aí, beleza. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai olhar para cá. O A ele tem que ser diferente de zero, tá? Para ter uma característica. Então, a primeira condição de existência aí é o A tem que ser diferente de zero. Tá? Se o A for igual a zero, você torna isso aqui uma função constante. Então, a gente tem que entender o seguinte: se você deixar dessa forma, então aqui, ó, vamos colocar aqui uma cor diferente. Se você deixar dessa forma aqui, ó, colocar zero no lugar do A, isso aqui vai virar uma função constante. Então, você descaracteriza ela, tá? Então, vira uma função constante. Então, o que você faz? Você tem que voltar para essa forma inicial. Então, nós não queremos que isso aconteça. Ó. Não queremos que isso aconteça. Então, condição de existência é não deixe que o A seja zero. Então, é essa a ideia aqui da condição de existência. Tá? Então, vamos lá. Voltando para cá, então a gente vai olhar então algumas coisas. Por exemplo, você tem uma função desse tipo aqui, ó. Vamos pensar nessa função aqui, ó. 7m mais 8x mais 5 mais 5, certo? Eu quero saber quando que essa função aqui é do primeiro grau. Pergunta: quando que essa função será do primeiro grau? Então você vai ter que olhar para esse cara aqui, ó, que está à frente do x. Está na frente do x. Quem está na frente? É todo mundo que é o A. Então, o que é a condição de existência? Condição de existência, que a gente vai chamar de CE aqui, é o A tem que ser diferente de zero para ser uma função polinomial do primeiro grau. Então, o que a gente faz? Olha para cá, coloca 7x, 7m mais 8 tem que ser diferente de zero. Você vai usar o princípio aditivo aí, né?
Lembrando, ó, você lembra que você subtrai aqui dos dois lados. Não é simplesmente passar para lá e passar para cá. A gente fala, passa para lá, passa para cá. Não, subtrai dos dois lados usando o princípio aditivo. Sempre lembre do princípio aditivo, tá? Do princípio aditivo. Vai ficar o que aqui? 7m igual, é diferente de menos 8. Então, eu usei o princípio aditivo aqui, ó. Princípio aditivo. Você já sabe, é passar para lá e passar para cá, mas lembra que é um princípio aditivo, não existe isso aí, tá? Em termos, é só um atalho. Então, o que acontece? Esse aqui agora você vai usar o quê? O inverso de 7, que é 1 sobre 7. Você vai multiplicar pelo inverso de 7. É o princípio multiplicativo aqui, ó. Princípio multiplicativo. Tá? Então vai ficar quanto aqui? Que vai cortar. M tem que ser diferente de menos 8 sobre 7 para existir uma equação do primeiro grau. Então, essa é a primeira ideia. A partir de agora, do primeiro grau. A partir de agora é o seguinte, eu já fiz aqui o princípio aditivo e multiplicativo. Agora eu vou usar passando para lá e passando para cá, igual vocês já sabem aí, tá? Então, vamos pegar um exercício aqui, ó. O 2, na página 119, e vamos olhar ele, ó. Página 119, e vamos colocar assim, ó. O C. C não. É o 3, tá? Eu falei o 2, mas é o 3. Ele pergunta assim, ó. F de x igual a m ao quadrado menos 9x mais 2. Ele quer saber condição de existência para que isso aqui seja uma função do primeiro grau. Tá? Então, ele quer saber quem é o m. Vamos ver aqui o que acontece. Para isso aqui ser uma função do primeiro grau, a gente tem que olhar isso aqui, ó. Quem está na frente do x. É isso que a gente vai analisar. Isso aqui tem que ser diferente de zero, pela condição de existência. Tudo bem? Então, m ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. A gente agora não vou usar mais o princípio aditivo, né? Vou só colocar passando para lá. Vai dar 9. E se a gente terminar, o inverso da potência é a raiz. Vai aparecer duas raízes, tá? A mais e menos. Então vai aparecer a M1, que é mais raiz de 9, que é 3, e a M2, que é menos 3. Então, para que isso exista, tá? Para que isso, deixa eu subir um pouquinho, para que isso exista, para que isso seja verdade, você tem que ter essa condição. O conjunto de solução é isso aqui, ó. M pertencente aos reais, tá? Menos esse cara aqui, ó. Menos 3 e o 3. Então, essa é a condição de existência, ó. Esse é o conjunto de solução. Serve para qualquer M pertencente aos reais, tá? Pertencente aos reais, menos isso aqui, ó. Tudo bem? Então, isso aqui acontece. Essa é a primeira. Vamos lá para a segunda aí. Olhando aqui, ó. Vamos para B. B ele está falando assim. A B. Y é igual a 3m menos 18 x ao quadrado mais x menos 1 para m pertencente aos reais. É isso que ele fala lá no exercício.
tá? Então, vamos olhar aqui. Primeiro, se ele quer que seja uma função afim, uma função do primeiro grau, primeira coisa que você tem que olhar, o cara que está aqui na frente é 1. Então, beleza. Só que tem um problema aqui, ó. Não pode ter esse cara aqui, ó, do segundo grau. Não podemos ter isso aqui. Se a gente não pode ter isso aqui, esse cara aqui tem que ser igual a 0, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de outra letra, para a gente não confundir com ax ao quadrado mais bx, tá? Eu vou chamar de z. Vou colocar z. Tudo isso aqui é z. Então, z tem que ser igual a 0, tá? Então, vamos lá. Condição de existência para esse negócio aí. Condição de existência. Então, a gente tem que ficar ligado o seguinte. Para isso ser uma função do primeiro grau, não pode ter nada do segundo grau. Então, a gente zera esse cara aqui. Então, vai ficar 3m menos 18 tem que ser igual a 0. Lá a gente estava usando diferente, porque a gente queria descobrir o a diferente de 0. Aqui nesse caso, a gente quer zerar o que está na frente do x ao quadrado. Então vai ficar o quê? 3m é igual a 18, passando 18 para o outro lado, para o outro membro, primeiro membro, segundo membro, passo o 3 dividido, isso aqui dá 6. Então o m precisa ser 6, tá? Para isso aqui acontecer o seguinte, uma função do primeiro grau, para que isso seja uma função do primeiro grau, tá? Então, o m tem que ser igual a 6. Tudo bem? Para ser uma função afim. Agora é o seguinte, vamos pensar na outra aqui, ó. Vamos pensar na C. Ele fala assim, ó. Agora, vamos pensar ainda nessa aqui em cima. Isso aqui é para ser uma função afim. Função afim. E se fosse uma função do segundo grau? Vamos olhar para ela como uma função do segundo grau? Então, vamos lá. Vou escrevê-la novamente aqui. Vai ficar 3m menos 18 x ao quadrado mais x menos 1. Então, agora eu vou analisar para a condição de existência para que ela se torne uma equação do segundo grau, tá? Equação do segundo grau. Então, a gente tem que agora olhar, agora sim, a gente olha aqui como diferente de zero, porque daí a gente tem uma forma assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Para ser uma equação do segundo grau. Então, olhando para cá, 3m vai dar a mesma coisa, só que agora diferente de zero. 3m passa para lá, m tem que ser diferente de 6. Então, para que isso aconteça uma equação de segundo grau, você tem isso aqui, ó. M tem que pertencer aos reais e você tem que excluir quem? O 6 da parada da jogada, tá? Essa é uma ideia. Agora vamos olhar a C. A C vai ser o seguinte. M mais 5, x elevado a 3 menos 2 menos m, x elevado a 2 mais 4x menos 8. Para você excluir isso aqui, que seja do primeiro grau, a gente tem que olhar os dois aqui, ó. A gente tem que zerar esses dois aqui, ó. A gente tem que zerar os dois, tá?
Então, primeiro eu estou só analisando o primeiro grau. Primeiro grau. Essa é a condição de existência. Então, ó, CE do primeiro grau. Então, vai ser assim. O M mais 5 tem que ser igual a zero. E menos 2 menos M tem que ser igual a zero. Então, você vai ter o M tem que ser igual a menos 5 e o M tem que ser igual a 2. Aí você fala, mas é impossível isso aqui ser do primeiro grau. É impossível ser do primeiro grau, tá? Impossível isso aqui ser do primeiro grau. Por quê? Você não vai ter ao mesmo tempo o mesmo X e o mesmo M. O M ou é um ou é outro, tá? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Aí você fala, tá, e para ela ser do terceiro grau? E ela para ela ser do segundo grau, por exemplo? Vamos olhar agora parte por parte. Isso aqui é impossível, tá? Isso acontecer ao mesmo tempo. Tá? Acontecer ao mesmo tempo. Agora vamos lá. Você não pode ter um ou outro. Agora, segundo grau. Vamos olhar só esse cara aqui, ó. Segundo grau, condição de existência. Você precisa o quê? Olhando para ela, vou trazê-la novamente aqui. X ao cubo menos 2 menos m, x ao quadrado mais 4x menos 8. Para ser do segundo grau, primeira coisa, a gente tem que ter isso aqui. Tem que ser igual a zero e isso tudo tem que ser diferente de zero. Porque eu quero do segundo grau, eu quero uma função do tipo ax ao quadrado mais b mais c igual a zero, certo? Então você vai ter isso aqui, ó, m mais 5 tem que ser igual a zero, m tem que ser igual a menos 5, beleza. E você tem que ter essa condição respeitada. 2 menos m diferente de zero, m tem que ser diferente de 2. Aí, beleza. Ele tem que ser isso e isso. Beleza. Ele é. E você tem uma equação do segundo grau. Se você respeitar essas condições aqui, ó. Certo? E agora, para ser do terceiro grau? Terceiro grau basta que o primeiro não seja diferente de zero. Então essas condições aqui que vocês teriam. Então, só você realizar aqui, ó, diferente de zero. Ah, pode ser zero? Pode. Mas se você quiser uma completa ou incompleta, aí depende da completa e incompleta. Vamos olhar aqui, fazer a última aqui. Então, aqui, ó. Então, você tem isso aqui. Então, vamos lá. Olhando para cá. Para você ter uma completa, os dois têm que ser diferentes de zero, tá? Olhando para uma equação do terceiro grau, equação do terceiro grau completa. Então, eu poderia fazer assim, ó, m mais 5, ó, tem que ser diferente de zero, m tem que ser diferente de menos 5, e o outro aqui, ó, 2 menos m tem que ser diferente de zero, m tem que ser diferente de 2. Então, tem que ser os dois. Pode ser um nem o outro, tá? Mas para ser incompleta, basta você zerar um aqui, ó. Tá? Então, se você quisesse uma do terceiro grau incompleta, bastaria você fazer o quê? Ó? Você chama esse cara aqui, ó, m mais 5, x ao cubo menos 2 menos m, x ao quadrado mais 4x menos 8. Se você quer incompleta, você pode zerar esse cara. Zera esse cara e não zera esse. Só isso. Então, m mais 5 tem que ser diferente de 0. M tem que ser diferente de menos 5. Essa é a primeira. E M
tem que ser igual a... Vamos colocar aqui, tudo completinho. Tem que ser igual a 0. M tem que ser igual a 2. Então, ele tem que ser diferente, igual a 2. Então, você tem que colocar 2 aqui para que isso seja incompleto. Então, conjunto de solução aí seria M igual a 2 para que isso torne essa solução incompleta. Tá? Então, você tem essa situação. Tá? Muito obrigado aí, até mais aí. Tchau, tchau.